algumas coisas muito estranhas apareceram essa semana. 30 comandantes receberam um comunicado dizendo que essa guerra de Trump contra o Irã é da vontade de Deus. O Trump foi escolhido por Jesus para fazer isso. E isso é para trazer o apocalipse. E um cara vai trazer fim a esse conflito global, tipo a Terceira Guerra Mundial. Esse cara que vai trazer paz ao mundo é a falsa paz que vai durar 7 anos. Ele vai estabelecer um acordo de paz de 7 anos entre Israel e os seus inimigos. Aí vem Trump falando que vai reconstruir o templo. É que na Bíblia, quem vai trazer o acordo de paz e reconstruir o templo é o falso Cristo, é o anticristo, né? Ele é o anticristo, obviamente. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse em público que a reconstrução do Templo de Jerusalém é possível. 5 novilhas vermelhas foram trazidas do Texas para Israel. O Temple Institute já tem todo o material pronto. E 30 comandantes de pelotão americanos receberam um comunicado dizendo que a guerra de Trump contra o Irã é da vontade de Deus. Coincidência, profecia ou estratégia? É isso que Daniel Lopes revela agora. A relação com o Apocalipse, né, na Bíblia. Então, Magog. Dá pra gente tocar um pouquinho em umas teorias um pouco conspiratórias, só para ilustrar, porque uma das maiores conspirações que existe é uma carta do Albert Pike, que foi um herói da independência americana. É o único cara que teve autorização para estar enterrado perto da Casa Branca. Você vê a importância dele, né? E ele era um chefão da maçonaria nos Estados Unidos. E ele tem uma comunicação com um cara chamado Giuseppe Mazzini, que ele é considerado o substituto do Adam Weishaupt no controle dos Illuminati da Bavária, né? Então, Giuseppe Mazzini, inclusive, é considerado ali um dos pais da máfia. E a máfia tem muito uma lógica de sociedade secreta, né? De iniciação, né? Máfia e maçonaria tem umas lógicas parecidas. Então tem uma comunicação, uma carta entre eles falando sobre as 3 guerras mundiais. A Primeira Guerra, que serviria para destruir o Império Turco-Otomano e Austro-Húngaro. A Segunda Guerra, que serviria para trazer os Estados Unidos como potência global. E a Terceira Guerra Mundial, que seria do Ocidente contra as nações árabes. Então você olha aí e você fala, pô, será que é isso, né? Será que está se cumprindo? Quando a gente teve o 11 de setembro, e começou essa guerra ao terror, aí todo mundo, caramba, a carta do Giuseppe Mazzini, do Albert Pike, tá se cumprindo. Só que aí esse negócio da guerra ao terror, ela vai saindo de cena e vai chegando a guerra contra a Rússia, vira o novo inimigo, né? Saem os muçulmanos e entra a Rússia. A Rússia virou um novo problema na época do Biden. E aí no governo Biden a Rússia é o inimigo e agora com o Trump voltando, o mundo árabe virou seu novo inimigo, a Rússia amiga, né? Que o Trump e o Putin sempre tiveram uma relação muito boa. Então, isso é interessante da gente olhar por esse aspecto. A carta de Pike a Mazzini sobre 3 guerras mundiais nunca foi encontrada nos arquivos do Museu Britânico. Historiadores a consideram apócrifa, mas o padrão descrito é real. Otomano destruído na primeira, Estados Unidos potência na segunda, agora Ocidente versus árabes. William Guy Carr a popularizou em 1958. Outra coisa, antes da gente entrar na Bíblia rapidinho, o que o Major Wernher von Braun, que era major da SS, a tropa de elite nazista, foi um daqueles caras que os Estados Unidos preferiram não mandar para pena de morte nem prisão perpétua no Tribunal de Nuremberg, mas mandaram para os Estados Unidos para ajudar a fazer os foguetes americanos, né? Porque ele ajudou a criar o foguete V2 na Alemanha, que deu um prejuízo terrível. Esse cara, que obviamente sabia muita coisa, que ajudou a criar a NASA, né? O Wernher von Braun, o Doc Brown, né? Você vê De Volta para o Futuro, né? Seu Doc Brown, você fala, pô, conheço outro Doc Brown, meu irmão. Esse cara não era fluxo de cheiro, não. O Wernher von Braun, ele trabalhava nos Estados Unidos numa empresa aérea chamada Fairchild Industries. E ele tinha uma secretária que depois virou porta-voz dele, quando ele também estava com câncer já, não conseguia mais falar, ela era ali porta-voz dele, chamada Carol Rosin, R-O-S-I-N. E ela disse que no leito de morte ele revelou para ela várias etapas que seriam usadas para criar um governo global. Seriam criados vários inimigos e cada um desses inimigos traria à humanidade de um perigo global para justificar um governo global.
Primeiro perigo seria a União Soviética, segundo perigo seriam as nações árabes. Aí das nações árabes seriam os meteoros e depois os alienígenas. Tudo ameaça criada, meio que forçação de barra, né? Botando isso tudo aí o Wernher von Braun, né? Que ajudou a criar a NASA e era amigaço do Walt Disney. Depois, se quiser pegar a foto dele com o Walt Disney, né? Os dois eram muito amigos ali. Então, cara, indo para a Bíblia. A Bíblia, obviamente, fala que Israel vai estar no centro da atenção no Apocalipse. Israel está no centro da atenção. Então a gente já vê algo aí. Primeiro de tudo também, né? Para Israel estar no centro da atenção no Apocalipse, tem que existir Israel. Que não existia mais depois da diáspora, né? Que em hebraico se chama galut, né? Que é a dispersão. Então, depois que os judeus foram expulsos da Terra Prometida, no ano 70, né? Depois da revolta de Bar Korba também, não tinha mais Israel. Os judeus não estavam mais, não tinha mais um país chamado Israel. E aí, em 1948, eles voltam para Israel. Olha lá ele com o Walt Disney. Interessante, né? O Walt Disney é amigão de um cara que era tropa de elite do Hitler, né? Mas tudo bem. E aí, isso já foi uma espécie de milagre em 1948, né? Não tinha Israel, de repente tem de novo. E aí você começa a ter a possibilidade das profecias bíblicas que não se cumpriram antes de se cumprirem. Porque precisa ter Israel no final dos tempos. Então a grande ideia é que Israel vai, no final dos tempos, se tornar uma potência. Essa potência vai gerar uma guerra de um conglomerado de nações contra Israel. Isso é a Batalha de Armagedon, que Armagedon significa Megiddo, que é o Vale de Megido, né? Você acha que você foi lá, conheceu, né? É ali que vai ser essa batalha. Então Israel vai crescer como uma potência, vai se expandir, criando aquilo que Abraão falou, vocês vão ser donos desde do mar até o rio, né? From the river to the sea, que é o contrário disso que os árabes falam, né? Eles querem ter o controle do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, deletando Israel. Mas Israel fala, não, nós que vamos ter esse controle. Porque na época do rei Salomão, Israel não era só aquele formato que a gente vê hoje, ou que era dos tempos bíblicos, né? Eles se expandiram até chegando ao rio Eufrates. Armagedon vem do hebraico Har Megido, Monte de Megido, Vale Real no norte de Israel, onde 34 batalhas históricas foram travadas, segundo arqueólogos. Napoleão chamou o local de o campo de batalha mais natural do mundo. A profecia de Apocalipse 16 situa ali o confronto final entre as nações. Então Israel vai crescer ali, vai expandir seus territórios, mas vai sofrer um enorme ataque de várias potências, e ali você tem... O cenário do final dos tempos é esse. Então, se a gente volta para aquela ideia que os Estados Unidos já estão querendo ir embora do Oriente Médio e deixar para Israel, você está vendo ainda mais essa profecia se cumprindo. E aí entra um ponto, Vilela, que foi muito legal, que eu me lembrei agora. Algumas coisas muito estranhas apareceram essa semana. Saiu noticiário de... Não é teoria da conspiração, não é, veículos de grande circulação. 30 comandantes de pelotões americanos receberam um comunicado dizendo que essa guerra de Trump contra o Irã é da vontade de Deus. O Trump foi escolhido por Jesus para fazer isso, e isso é para trazer o apocalipse. Os comandantes receberam isso e mandaram para a mídia. Falaram, pô, olha que maluquice que a gente está recebendo. Eles estão falando que isso aqui é de propósito para trazer o apocalipse. Adiantar o apocalipse. Fazer acontecer. Tipo, eu estou aqui como Trump trabalhando para Deus. E aí a galera começou a pegar umas falas do atual ministro da Guerra, que era ministro da Defesa, né, que é o Pete Hegseth. Em 2019 ele dava palestras falando que ele foi escolhido por Deus para reconstruir o Templo de Jerusalém, que é um elemento fundamental no final dos tempos. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, vai ter um conflito e um cara vai trazer fim a esse conflito global, tipo a Terceira Guerra Mundial. Esse cara que vai trazer paz ao mundo
é a falsa paz que vai durar 7 anos. Ele vai estabelecer um acordo de paz de 7 anos entre Israel e os seus inimigos, e ele vai governar ali a partir do Pete Hegseth, né? Ele é o anticristo, obviamente. Então, a gente está vendo um cenário em que no meio dessa paz vai haver um acordo, esse acordo de paz de 7 anos, e pela leitura que a gente faz montando o quebra-cabeça da Bíblia, né, peças espalhadas em vários livros, né, você monta um quebra-cabeça, em que um dos acordos de paz, um dos dispositivos desse acordo de paz é a reconstrução do templo, do antigo templo de Salomão, né? Hegseth disse em 2018 na conferência Arutz Sheva em Jerusalém: não há razão para que a reconstrução do templo não seja possível. Times of Israel e Middle East Eye confirmaram. Hoje é secretário de defesa de Trump. E o Temple Institute em Jerusalém já tem materiais prontos. Que depois foi destruído, aí virou o templo de Zorobabel. E o templo de Zorobabel foi ampliado por Herodes e se tornou um dos maiores templos religiosos do mundo antigo, né? Que é o templo da época de Jesus. O templo da época de Jesus é o templo de Zorobabel aumentado, cumprindo uma profecia que quando eles reconstruíram o templo, todo mundo começou a chorar, e não era de alegria, era de tristeza, falando, pô, o outro era muito melhor, isso aqui parece um puxadinho, né? Isso aqui tá horrível. E aí houve uma profecia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tipo assim, esse templo que tá meio fuleiro, ele vai ser mais imponente do que o de Salomão. E aconteceu. Virou um templo gigantesco, porque Herodes quis fazer uma média com os judeus, né? Então, o templo foi destruído, mas há essa profecia bíblica de que ele vai ser reconstruído. Então, desde os anos 70 depois de Cristo, não tem templo. Então tá um tempão sem ter esse templo aí. Só que já está tudo pronto para construir esse templo. O problema é que ele precisa ser no lugar onde ele era. E no lugar onde ele era, tem 2 estruturas muçulmanas. Que é o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, né? É um problema. É um problema. Mas o que os caras estão dizendo é uma maluquice. Os caras estão dizendo o seguinte. Deixa cair uma bomba lá e fala que foi o Irã que jogou, pô. E aí tem desculpa pra Tem reconstruir. desculpa. Você fala, valeu, Irã. Porque, cara, pra você fazer uma perícia e dizer que o míssil é iraniano e não é. Aí, meu irmão, né? É complicado. Fora com as deepfake que tem aí, inteligência artificial. Então, você bota a imagem do... Você consegue fazer, ó, não, tem uma filmagem. O míssil saiu do Irã, chegou aqui, ó, caiu no... Pô, vocês sem querer destruíram o templo de vocês mesmo, pô. E tem ainda a questão dos destroços, né? Eu tenho um conhecido lá que mora em Dubai, né? O Dr. Júlio Yoshimura. E ele falou, cara, um dos problemas terríveis aqui que está acontecendo são os destroços dos drones e mísseis que são derrubados pelo sistema de defesa. Porque vem um drone ou um míssil, aí outro míssil bate nele. Cai os pedaços em cima da galera do prédio. Então, vamos supor que os caras falaram assim, olha... Vocês mandaram o míssil aqui, os destroços caíram exatamente em cima da mesquita. Vamos aproveitar que destruiu tudo, vamos fazer um acordo de paz, você libera isso aqui para eu reconstruir o templo. Quando o acordo de paz for assinado e o templo for reconstruído, meu irmão, aí profecias apocalípticas antiquíssimas estão se cumprindo. E já tem tudo pronto, né? Porque, segundo a lei de Moisés, para você inaugurar o templo, precisa ser feito um sacrifício de novilhas vermelhas. Puras. Muito puras, tem que ser toda vermelhinha e passa por dezenas de critérios bíblicos, né? Só que não tinha essa novilha vermelha, ou seja... Até o ano passado, né? Pô, sem essa... Não, já tem um tempinho. Porque já tem um tempinho? Tem um tempinho. Eu vi essa notícia aí. Mas bombou ano passado, por quê? Porque uma galera do Texas deu um somebody. Porque, pô, não tem mais novilha vermelha, a gente mexe o DNA da parada. Pega o CRISPR e edita o DNA. Então, eles conseguiram editar e fabricar essa novilha vermelha, mandaram para Israel. Israel tem 4 ou 5 lá e só uma passou no teste. 5 novilhas vermelhas foram trazidas do Texas para Israel em 2022 pelo fazendeiro Byron Stinson e a organização Bone Israel. O Jerusalem Post confirmou. Hamas citou as novilhas como fator do ataque de 7 de outubro.
O Temple Institute diz que apenas 2 seguem qualificadas. Estava nos critérios que a Bíblia diz. E aí eles sacrificam a novilha, queimam a novilha até virar cinza, e com essas cinzas eles consagram o templo. Então, para inaugurar o templo, precisava disso. Então, ele já tem as novilhas, ele já tem todo o material do templo, porque lá em Israel tem o Instituto do Templo, né? The Temple Institute. Então, já está tudo pronto. É só liberar o local para fazer o templo, meu irmão. É. Aí vem Trump falando que vai reconstruir o templo. Aí vem o secretário da guerra falando que vai reconstruir o templo. Você fala, meu irmão, uma parada que eu achei que era a lenda da Bíblia é verdade. Eu acho que está se cumprindo. Cara, se tiver Só que... essa notícia, uma galera vai ficar... Não, só que o problema é que na Bíblia, quem vai trazer o acordo de paz e reconstruir o templo é o falso Cristo, é o anticristo, né? Putz. Então eu acho melhor a galera abrir o olho quando chegar um cara e falar, vamos fazer um acordo de paz de 7 anos. Você fala, acho que eu vou arrumar minhas trouxinhas pra eu dar linha na pipa aí que tá difícil. Então, assim, isso tudo aqui é Bíblia se cumprindo à risca. É. Então, quem não assinou o passaporte ainda, é melhor assinar. Como é que assina? Você entrega a sua vida para Jesus, reconhecendo que ele é teu único, exclusivo Senhor e Salvador, confia nele e o mais ele fará em nome de Jesus. Esse aqui é o caminho. Então é por isso que os caras falam, eu acho que vai ter uma guerra acontecer. Poxa, que novidade, né, meu amigo? Isso está escrito no livro do Apocalipse desde o ano 90 depois de Cristo. Por isso que às vezes eu consigo falar as coisas antes delas acontecerem, que eu tô lendo uma tonelada de informação, vendo o que os trilionários estão fazendo e comparando com a Bíblia. Pois é. Aí você consegue fazer um cruzamento de dados que você enxerga as coisas antes, porque a Bíblia diz, Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio de seus profetas. E tudo que Deus avisou por meio de profeta está na Bíblia. Se você ler, você vai saber tudo antes. Pode anotar aí, meu querido. Vão reconstruir o templo. Aliás, tem um episódio de código da Bíblia aí sobre 3 livros Foi legal. que, É verdade, hein? de um cara que colocou um programa de computador para decifrar o que está escondido na o Bíblia. Michael Drosnin. Daniel Lopes conecta a guerra Estados Unidos, Israel e Irã com profecias bíblicas do Apocalipse e documentos históricos controversos. O vídeo cruza 3 camadas: a carta Pike Mazzini sobre 3 guerras mundiais, as declarações verdadeiras de Pete Hegseth sobre reconstruir o Templo de Jerusalém e a chegada das novilhas vermelhas do Texas a Israel. Comparável ao que o historiador Hal Lindsey fez nos anos 1970 com A Agonia do Grande Planeta Terra, best-seller que interpretava a geopolítica via profecia bíblica, Daniel atualiza a leitura para 2025 usando fontes jornalísticas reais. A grande questão que o vídeo levanta sem responder é: líderes políticos estão cumprindo profecias porque acreditam nelas? Ou as profecias estão sendo usadas para justificar agendas geopolíticas? Deixe a sua opinião nos comentários. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0